com todos os cuidados, mas sabendo que é o Senhor que está, Senhor, nos guardando, nos guiando, e nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, porque o Senhor tem nos dado um ano de milagres. Chegamos, ó Pai, ao mês de julho, onde nós estamos aí lembrando da campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, que fizemos no início do ano, onde nós também ali para o mês 7, no dia 7, Senhor, da campanha, nós clamávamos, ó Deus, pelo milagre da honra. Pai, nós queremos te honrar, Senhor, como primeiro na nossa vida. Pai, em tudo que fizermos, Senhor, seja o primeiro, Senhor, nos nossos pensamentos. Senhor, que seja o primeiro pensamento quando nós acordarmos, quando nós levantarmos da nossa cama, que o Senhor seja o primeiro a cada momento na nossa vida, como primícia, Senhor, também, Senhor, ó Pai, no nosso trabalho, como primícia na nossa família, o primeiro, Senhor, da nossa vida. E aqui, Senhor, nós já queremos, Senhor, iniciar nesta oração, orando, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada família aqui representada. Pai, nós vamos te louvar, nós vamos te exaltar, mas pedimos ao Senhor, Pai, que caiam por terra todos os inimigos de Deus, toda discórdia, Senhor, toda obra da carne, toda enfermidade, Senhor, caia por terra e seja levantada, seja estabelecida a casa do Senhor, a presença do Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã que nesta noite saiu da sua casa declarando que hoje o Senhor vai estar falando com ele, com ela, Senhor, na igreja do Senhor, e aqueles que estarão também, Senhor, em todas as partes, Senhor, de São Paulo, do Brasil, Senhor, através da internet, também possam estar recebendo do Senhor uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra de milagres, ó Pai. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, com coragem e declarar, Senhor, que este medo já caiu por terra, todo medo, todo mal, Senhor, oh Deus, nossa vontade não é mais, Senhor, a nossa, mas é a tua vontade. Nós nos rendemos ao Senhor com toda a gratidão no nosso coração, com toda a satisfação, rendido aos teus pés, totalmente rendidos, ó Deus. Nós queremos declarar, ó Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, ó Pai, do teu poder, o poder do nome de Jesus sobre a igreja está, a cobertura do sangue de Jesus Cristo, a autoridade da palavra de Deus sobre a vida deste irmão, desta irmã, que também faz parte do corpo de Cristo, a igreja. E hoje, Senhor, mais uma vez, nesse culto de intimidade com Deus, nós entramos neste lugar, trazendo oferta de gratidão, nosso coração, nossa vida, nossos raciocínios, os nossos bens, ó Pai, o nosso coração, e te agradecemos, ó Pai, por este lugar, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Rendemos, Senhor, ó Deus, a autoridade, rendemos o louvor, a adoração, Senhor, a majestade, a honra ao Senhor, ó Pai, ó Deus, neste lugar, ó Deus, que seja exaltado o teu nome neste lugar, cada bater de palmas, cada glória a Deus, cada aleluia, e possamos ter essa reverência de saber mesmo o nosso lugar, de ocupar este lugar e cumprir a nossa missão, ó Pai, com agora essa atitude interior. Como dessa semana o tema de fé e clamor na vida daquele cego Bartimeu, Senhor, essa atitude interior dentro de nós, venha gerar mesmo esta fé e o clamor, venha gerar essa fé e o perdão, venha gerar essa fé e a salvação das nossas vidas e da vida daquele que crê no Senhor, ó Pai. Nós abrimos no teu nome com esta oração, orando, Senhor, por Biritiba Mirim, orando, Senhor, clamando pelas igrejas, Senhor, desta cidade, clamando, Senhor, pelos comércios, pelas escolas, Senhor, clamamos pela prefeitura, clamando pela Câmara, clamando, ó Deus, por aqueles que estão, Senhor, investidos de poder e autoridade também, não só Biritiba, mas São Paulo, Brasil e até os confins da terra, que a nossa oração chegue também aos missionários, ó Deus, que estão em lugares remotos deste mundo, e assim, Senhor, também, que eles possam estar, Senhor, diante do Senhor, com este milagre, Senhor, de te servir e te adorar, ganhando almas para o Senhor, ó Deus, tirando almas do inferno, não mais, Senhor, na acomodação, Senhor, das casas apenas, mas nos templos e nas casas, clamando ao Senhor, para que as almas, Senhor, sejam salvas, para que sejam resgatados aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, em
tantos vícios, Senhor, ó Pai, comportamentais, vícios, Senhor, espirituais, e agora pedimos que a cura da alma, para que possam produzir e estar construindo mais este milagre da honra, mais este milagre da fé, Senhor, e do clamor, crendo no Senhor, crendo, ó Pai, na Tua palavra, crendo que sobre o espírito de cada um está mesmo, Senhor, aleluia, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E agora, Senhor, oh Deus, que nós possamos nos esforçar, como o Evangelho, Senhor, pede esforço, a salvação pede esforço, não mais acomodação, mas nos esforçamos como aquele homem de um pulo, de um salto, aleluia, foi lá ter com Jesus, foi buscar Jesus, e o Senhor também nos convida, Senhor, nesta noite a buscar o Senhor. Nós estamos aqui buscando enquanto se pode achar, invocando enquanto o Senhor está perto, Pai, por isso nos esforçamos para buscar, para bater, Senhor, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate será aberto, e assim possamos estar continuamente, Senhor, oh Deus, diante do Senhor, renovando a aliança contigo, Pai, pedindo perdão, sabendo que é o Senhor que nos perdoa, para entrarmos no Santo dos Santos, e te adorar, e te engrandecer, e buscar essa intimidade com o Senhor. Perdoa, Senhor, receba o nosso louvor em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e também habita, mora, o Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor habita, o Senhor mora em meio aos louvores do Teu povo. Então possamos aqui em uma só voz, em um só louvor, em uma só adoração, declarar, aleluia, quão amáveis são os Teus tabernáculos, como é bom estar na Tua casa, Senhor. Oh Deus, até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, mas nós encontramos os Teus altares, ó Pai, a Tua presença, Rei meu e Deus meu, e vamos declarar, um dia contigo vale mais do que 1000, estamos na Tua presença, aproveitando essa oportunidade, agradecemos pela vida dos irmãos que estão chegando, por aqueles que ainda vão vir, aqueles que estão, Senhor, em tantos lugares de São Paulo, do Brasil, de Biritiba, onde estiverem, mas possam estar cultuando ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, amando ao Senhor, amando as pessoas, acima de tudo o Teu nome da glória. Nós abrimos este culto e agradecemos ao Senhor, amém? Você pode se colocar em pé, aleluia, se coloque em pé e glorifique ao Senhor, exalte, Ele está neste lugar, amém? Abra a tua boca, que Ele vai te encher nesta noite, amém? Este é o culto de intimidade com Deus, que você possa buscar de todo o teu coração essa intimidade com Ele, amém? De pé como estamos, vamos abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 1, versículo 6, amém? Josué, capítulo 1, verso 6 em diante, quem for achando vai dando glória a Deus. Que nós possamos prestar esse culto ao Senhor mesmo, amém? De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Josué, capítulo 1. Graças a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que já está vindo, né? E todos os dias de culto a gente tem falado, você é muito bem-vindo aqui, né? Porque alguns estão voltando ainda. Cada dia tem alguém voltando para a casa do Senhor, devido à pandemia que passamos aí. Mas nós não podemos parar de louvar, de adorar. Josué capítulo 1, quem achou diga glória a Deus. Versos 6 até o 9, diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
Não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer glória a Jesus? Diga glória ao Espírito Santo de Deus. Não foi eu que te ordenei, verso 9, o Senhor está falando com a gente aqui já nesse começo de culto. Não foi eu que te mandei, que te ordenei, seja forte. Amém? Seja forte e corajoso, não tenha medo. Enquanto muitos estão morrendo por causa do medo, e o medo mata mais do que qualquer coisa, a igreja do Senhor está se levantando forte. Amém? O Senhor está te levantando para ser forte, o Senhor te escolheu. Não cesse de cumprir tudo que está escrito aqui. Não pare de falar da palavra deste livro da lei. Então Deus trata com cada um, né, que Ele escolheu, e Ele capacita os escolhidos. Ele está tratando com você nesta noite, mas que você possa buscar essa intimidade com Ele. A palavra do Senhor diz que o perfeito amor, e Ele está aqui, amém? O perfeito amor está aqui, amém? Lança fora todo medo, caia por terra. E Ele diz para você, seja forte, verso 9. Não foi eu que te ordenei, seja corajoso. Não foi eu que te ordenei, não se apavore, não tenha medo, nem desanime. Quantas pessoas desanimadas já estão por aí, mas que você possa fazer a diferença. Deus trata com você no seu emocional, para que o medo não o paralise. Muitos estão paralisados por causa do medo, mas o Senhor levantou uma igreja forte, amém? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que você possa ser este povo, amém? Que nós possamos ser este povo, que não teme nem a morte quem a ele pertencer, pois terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Você pode dizer que é um dos tais, amém? Aleluia, está muito fraco este amém. Você pode dizer que é um dos tais, amém? Tenha certeza da tua salvação. Não se apavore. Esta fé que nós estamos falando essa semana, este clamor, fé nesta ordem, fé e clamor, ela pode nos salvar. A fé, aleluia, vocês são salvos por meio da graça, e isso vem pela fé em Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor. Ministério de Louvor, vem à frente. Você aí do seu lugar, não terceirize o seu louvor, faça o seu melhor, amém? Você não entrou na acomodação, antes está fazendo o que o Senhor está te ordenando, está te mandando, mas seja forte e muito corajoso, amém? Você pode aplaudir o Senhor, aplauda. Glória a Deus, amém? Nós vamos louvar esse primeiro cântico, diz que Ele faz o cego enxergar, amém? Ele faz o cego, foi Ele que fez o Bartimeu enxergar, mas foi o Bartimeu que foi até Ele. E Jesus disse, trazei ele para cá até mim, e a mesma multidão que mandava o Bartimeu se calar, aquele cego, disse para ele, não temas, porque o Senhor te chama, o Senhor te chamou para esta obra, amém? Ele que faz o cego enxergar, faz o paralítico andar, faz o morto levantar, e caminha sobre o mar. Ele está aqui, adore, levante o seu clamor, a sua adoração a Ele, o seu glória a Deus, porque o Senhor está neste lugar. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então somente seja forte, inexplicável, e nós vamos declarar o nome dEle, Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez, aplauda ao Senhor. Faz o cego enxergar, o paralítico andar, faz o morto levantar e caminha sobre o mar. Inexplicável, tudo
tudo está em tuas mãos, a ti louvor e adoração. O meu prazer é te servir, por isso eu vivo para ti. Inexplicável Jesus, inexplicável Jesus, incomparável, incomparável Jesus, razão do meu viver. aleluia, louve ao Senhor, glorifique o nome dEle. Faz o cego enxergar, o paralítico andar, faz o morto ler E caminha sobre o mar. Inexplicável, tudo está em tuas mãos, a ti louvor e adoração. Meu prazer é te servir, por isso eu vivo para ti. Inexplicável Jesus, inexplicável Jesus, incomparável, incomparável Jesus, razão do meu viver. qual o nome dEle? Jesus, inexplicável Jesus, incomparável Jesus, Razão razão do meu viver. Jesus, inexplicável Jesus, incomparável, incomparável Jesus, razão do meu viver. Jesus, inexplicável Jesus, incomparável, incomparável Jesus, razão do meu viver. de novo, inexplicável, o nome dEle. Jesus, inexplicável Jesus, Incomparável, incomparável Jesus, razão do meu viver. Jesus, Inexplicável Jesus, incomparável Jesus, razão do meu viver. aleluia, celebre Jesus, aleluia. As palmas, louve ao Senhor, aleluia. Inexplicável, Jesus é inexplicável, amém? E nós vamos declarar: só Ele é santo, amém? Só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, toda glória para sempre. O Senhor é santo, o Espírito Santo está aqui
Deixe Ele usar a tua vida para adorar ao Senhor. Deixe Ele te encher, abra o teu coração, se esvazie de si mesmo, se renda aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. E nós vamos declarar: ouve, ó Deus, o nosso clamor, a nossa oração. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora, amém? Clame, aleluia, pela sua família, clame pela sua cidade, clame por São Paulo, clame pelo Brasil, clame pelas nações, seja testemunha de Jesus. E para ser testemunha, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, amém? Glória a Deus, só o Senhor é santo, aleluia. Bem-aventurado é o que está em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça, sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Teu reino, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Essa nação é o clamor da igreja que ouve, ó Deus, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação é o clamor da igreja que te adora. Santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Levante suas mãos e declare: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Erga a tua voz: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Meu Deus, oh meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação é o clamor da igreja que ouve, ó Deus. Ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação é o clamor da igreja que te adora.
as palmas, louve ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, aleluia. Glória a Deus, amém. Aleluia, nós vamos declarar: Tu és a minha luz e a minha salvação. Aleluia, a quem temerei? Vamos cantar esse salmo ao Senhor e declarar no final: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele está voltando, amém? Glória a Deus, aleluia. Só em Ti confiarei, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Confiarei, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em Ti confiarei, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, aleluia. Glória a Deus! Vem Jesus,
Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. As palmas, louve ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Nós só confiamos nele, amém? Na palavra dele. E ele tem falado para nós, já no começo deste culto: não temas, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar, amém? Onde quer que você andar. Então somente nós precisamos estar, com este livro da lei, obedecendo por amor, e nós teremos todos os dias, para cada dia deste agora, metade do ano que falta para terminar, que nós estamos profetizando, nós estamos ministrando a cada culto, a cada semana, a nossa igreja aqui local, que já está sendo um ano de milagres, amém? E nós temos a autoridade desta palavra sobre a nossa vida. Só aquele que crê, só aquele que tem e usa esta fé que nós estamos falando nessa semana, amém? A fé que vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós vamos aproveitar esse tempo para também meditar na palavra do Senhor. A oferta, os avisos, os dízimos, a gente vai deixar para o final. E eu convido os irmãos para abrirmos a Bíblia em Lucas, capítulo 17, verso 1 em diante. Nós estamos falando essa semana de uma temática da fé, que é um milagre nos dias de hoje, porque o mundo fala para a gente não crer, não acreditar, não confiar, não ir mais congregar, Muitos estão acomodados, mas o Senhor levantou uma igreja, como nós louvamos aqui, Se tem um pedacinho de um louvor da harpa, eis que surge um povo forte, amém? Que você seja esse povo, um povo forte, revestido de poder, sem acomodação. Nós vivemos em dias difíceis,
né, que muitos estão acomodados, acovardados, e nós abrimos aqui o culto com Josué 1, e o Senhor fala por 3 vezes lá: seja forte e corajoso, não te espante, não desanime, né? E sem esta fé, que nós estamos falando essa semana, que é um milagre, a fé e o clamor, a fé e as obras, né? Nunca ao contrário, não tem como fazer o inverso. Sempre a fé aparece em primeiro lugar. É a fé. Nós viemos à igreja por causa da fé, nós congregamos por fé, né? Nós nos esforçamos por fé. É a fé primeiro. E aí o Senhor colocou essa palavra no nosso coração agora para este culto. Lucas capítulo 1, capítulo 17, perdão, do verso 1 ao verso 10. Quem for achando pode ficar sentado mesmo. Quem for achando vai dando glória a Deus. Lucas 17. Esse é o nosso tema que está aqui no telão, né? Fé e clamor. Sempre é nessa ordem, né? Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Verso 5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé, do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se ao mar, e lhes obedecerá. Qual de vós, que tendo um servo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me, enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, tua palavra, nós rogamos pela revelação da tua palavra, Senhor. Nós estamos, Senhor, com o texto sagrado já, Senhor, lido nesta casa de oração, e a igreja está aqui, muitos estão acompanhando em tantos lugares, outros, Senhor, ainda vão ouvir essa palavra, mas aonde chegar, Senhor, que possa mesmo gerar esta fé, que possa mesmo estar, Senhor, operando, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que também está com esta mensagem agora também nos teus ouvidos e descendo ao teu coração, à tua alma. Só a tua palavra, Senhor, pode chegar na divisão da alma e do espírito, aonde nenhum médico, ninguém pode chegar, o Senhor pode. Aleluia. E nós queremos te agradecer por essa fé maravilhosa, em nome de Jesus, esta palavra ao nosso coração. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Os discípulos estão agora com Jesus, e Jesus está dizendo para eles coisas concernentes a esta vida que eles iriam viver como igreja. E quando nós falamos desse tema de milagres, fé, nós sabemos que a fé vem primeiro do que qualquer coisa que nós vamos fazer, porque Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós formos fazer qualquer devocional, congregar, contribuir, né, orar, buscar clamor, que é o tema da semana, precisamos colocar fé. Sem fé não agradamos a Deus. E para agradar precisa conhecer, por isso que nós estamos aqui, amém? Por isso que nós viemos aos estudos, por isso que nós estamos nos cultos, por isso que nós ouvimos a palavra, né? O autor aos Romanos, Paulo, também diz, né? E ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Não há outra maneira de esta fé vir ao nosso coração, né? E o Senhor está falando aqui do cristianismo verdadeiro. Ele está dizendo do perdão, está falando coisas concernentes à nossa vida. Jesus está falando do perdão. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. A fé, perdão também, né? Não dá para colocar perdão antes da fé, não tem como. Sem fé, não tem como perdoar. Por que muitas pessoas não perdoam? Porque não tem esta fé bíblica, a fé que salva, esta fé que vem antes daqui, né? Jesus está falando. E ele está dizendo aqui no verso 3, para tomar esse cuidado, né? Tomem cuidado, ali, o versículo 3. Tomem cuidado, para que não afete você, porque ele fala dos escândalos primeiro. Ai daquele por quem venha, melhor seria ter pendurado uma pedra no pescoço e lançado no mar, né? E ele fala do escândalo, aí depois ele diz para nós, ele diz para cada um de nós nessa noite, tomem cuidado, né? Não é a gente olhar o outro, mas olhar para dentro de nós, para nós tomarmos esse cuidado. E ele começa, tomem cuidado para que não te afete. Nós estamos vendo tantos escândalos no mundo, e não precisa ir muito longe, muitas vezes está próximo de nós, mas ele está dizendo, tome cuidado para que não afete você, né? Pois o escândalo, o pecado, não pode ser normal na minha e na sua vida. Tem muita gente que já acostumaram com o pecado, tem um pecado de estimação, uma desobediência em algo que a palavra diz para fazer ou para cumprir, mas ele não faz, ele não quer, né? E aí ele se torna alguém que está na prática, se torna normal para ele fazer, né? O escândalo, o pecado. Mas tome cuidado, olhe para você. Essa palavra veio primeiro para mim, para nós nessa noite que estamos aqui, que estamos ouvindo, para que nós olhemos para dentro de nós. Você precisa tomar cuidado. Diga para o seu irmão, de máscara mesmo, tome cuidado. Às vezes as pessoas querem só tomar o cuidado com, né, o vírus, com as coisas materiais que estão aí, do corpo, que vão gerar uma doença para o corpo, mas se esquecem do principal, da alma, né? Tomem cuidado, cuidado com a sua espiritualidade, né? A única forma é perdoar, mas para perdoar precisa de fé. Nós clamamos ao Senhor não só cantando alto, gritando, clamando neste lugar ou na nossa casa, nós clamamos quando perdoamos, irmãos. Clamamos quando nós perdoamos, né? A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, ele diz lá, se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele vai falar do perdão. Ele vai dizer mais para frente, aquele que odeia o seu irmão é assassino. Você começa a perceber que não é só matar o corpo agora que é o que vai cumprir o mandamento, né? Se não matar, aquele não matarás, vai muito além. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Aquele que não perdoa o seu irmão, mata também. Aquele que anda com pessoas que falam mal dos outros, também matam. São assassinos. Então vai além. E aí precisa desta fé para perdoar. Abacuque, antes de Paulo falar, Paulo não, o autor aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu. Antes do autor aos Hebreus falar de fé, o Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, ele fala, o justo viverá da fé. Romanos 1,17, Paulo fala lá também, e aí vem o Hebreus 10,38, Paulo fala Gálatas também, 3,11, o meu justo viverá da fé. Você é um justo? Você é uma justa? Você é um justo? Você tem pedidos justos, mas agora vai além. O sangue de Jesus te justificou. Era para você ter dado glória a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus. O meu justo. Ele vai dizer, os Hebreus explicam, né? Dizendo que o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele retroceder, se ele voltar atrás, se ele cansar de perdoar, se ele cansar de clamar, como a palavra de domingo, o Bartimeu, o cego, não cansou de clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era um pedido justo. Você tem pedidos justos? Então não se canse de clamar. Pedidos, perdão,
vai ter que ter a fé antes. E a gente vai ver essa fé hoje, né? A fé é o ponto de partida. Ninguém faz nada sem fé. A fé é o ponto de partida para perdoar. A fé é o ponto de partida para clamar. A fé é o ponto de partida para a salvação. Salvação. É essa que nós construímos, estamos desenvolvendo na nossa vida, mas devemos desenvolver na vida de outros também. O Senhor te levantou, como Isaías 61, como Jesus quando chega no templo lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, a pôr em liberdade todos os algemados, a pregar o ano aceitável do Senhor. É este ano, o Senhor te lembra que você precisa pregar. Mas para pregar você precisa tapar as brechas. Ninguém vai fazer nada com brecha. Ninguém vai pregar a palavra ou levar a salvação para alguém, ou construir na sua vida. Mas para construir na vida de outros, precisa construir na sua vida primeiro. A gente está falando que milagre a gente constrói. É Deus que faz, mas milagre precisa você construir. A participação do homem, a participação do ser humano no milagre. E o Senhor está falando que o ponto de partida é esta fé. Você pode dizer glória a Deus? O ponto de partida é a fé. É necessário ter fé para poder perdoar. Olha o versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O ponto de partida. Né? Os apóstolos estavam com Jesus já há algum tempo ali com ele, aprendendo com ele, e eles disseram, mesmo ouvindo as palavras todos os dias, começa a imaginar quantas horas eles estavam com Jesus, quantos minutos eles já estavam com o Senhor, sem deixar Jesus, sempre ao lado de Jesus, Jesus sempre ao lado deles. Aí de repente Jesus fala do perdão. Precisa perdoar o seu irmão. Se ele te pecar contra você 7 vezes no dia, né, e falar estou arrependido, perdoe ele. Aí eles falaram: Senhor, mestre, aumenta a nossa fé, fé para perdoar. Hebreus 11, né, a gente falou quinta-feira passada. Com fé nós agradamos a Deus, que sem fé é impossível agradar. Pela fé nos aproximamos de Deus, pela fé nós recebemos de Deus. Pela fé também nós recebemos. Todos nós queremos esse terceiro, receber de Deus. Mas para receber precisa se aproximar dele. Lembra de Bartimeu? Jesus não foi até ele. Jesus falou para alguém: traz ele aqui. Amém? Jesus está falando para você: traga ela aqui. Traga ele aqui. Jesus quer, como você um dia foi também trazido por alguém. Jesus está dizendo para você: traga. Jesus falou para alguém: traga o cego aqui. E ele começou a se aproximar de Jesus. E não se aproximou de qualquer maneira. A palavra de Deus diz que ele deu um salto. Ele se animou. Aquilo que Deus disse para Josué, que nós lemos no início do culto: tem bom ânimo. Jesus está dizendo para muitas pessoas nessa noite aqui, e aqui estão na internet também: tem bom ânimo. Tenha coragem, não tenha medo. O medo está matando muito mais do que qualquer vírus. Muitas pessoas estão com medo, mas Deus levantou uma igreja forte, corajosa, que tem fé, né, que perdoa. Porque tem fé, perdoa. Porque tem fé, né, e essa fé aumentada cada dia mais através da palavra de Deus, ela também vai acontecer o que nós falamos. Terceiro lugar aqui, ela recebe. Então, fé para agradar a Deus. Tem muitas pessoas que querem agradar pessoas apenas, e aí desagradam a Deus. Então tem que ter fé para agradar a Deus primeiro, mesmo que vai desagradar pessoas, né? Fé para se aproximar de Deus, como o cego, né? Mesmo sendo cego, depois recebeu o milagre. E aí sim, fé para receber de Deus, né? Agradar, se aproximar, depois receber. A fé, ela cumpre todos esses propósitos. Todos, seja, né, se aproximar, agradar, aproximar e receber. E para perdoar, precisa também de fé. Nós clamamos quando nós amamos, irmãos. Tem gente que acha que clamou é só,
Não. Clamar é amar o seu irmão. Amar a Deus acima dele, amar o próximo como a ti mesmo. É dessa maneira. Ama a Deus, passa por você, é canalizado para o próximo. Tem muitas que fazem um caminho inverso e aí não conseguem amar a Deus e nem a si mesmo e acham que estão amando o próximo. Então é o perdão. Versículo 1, ele diz aí, todos, né? Todos fomos agentes ativos ou passivos nesse contexto. Versículo 1, ele diz, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem, né? Porque essas coisas prejudicam os nossos relacionamentos. Todos nós fomos ativos ou passivos. E aí a gente precisa olhar os nossos relacionamentos. E aí, para ter relacionamento saudável, além da fé, é esta fé que vai fazer perdoar, nós precisamos perdoar para conseguir se relacionar. Quando falamos de Mateus capítulo 6, né, o 14 e o 15, a oração modelo, ele diz lá, perdoa, ele está fazendo a oração ao Pai, perdoa, né, Pai, perdoa-me como eu tenho perdoado os que têm pecado contra mim. Então, se você não perdoar, tampouco o Pai te perdoará. Então, olha como é sério o perdão. Mas precisa de fé. Sem fé nós não perdoamos. Sem fé nós ficamos jogando na cara todo dia, toda hora. E aí vira uma raiz de amargura, não cresce na vida espiritual. O perdão é tão forte que as suas mãos ficam atadas ao pescoço da pessoa, as suas mãos espirituais, e você não cresce, não desenvolve, não faz nada, porque não tem fé, então não perdoa. Mas esta fé, comece a desenvolvê-la hoje na sua vida para que você possa perdoar. Amém? Comece a desenvolver isso nos relacionamentos. Precisamos do perdão. Todo tipo de relacionamento, seja com Deus, e aí quando Ele nos perdoa, né, é porque nós também perdoamos, e aí envolve quem não consegue perdoar, não consegue se relacionar. Então, você consegue entender quando Jesus fala na oração modelo que está relacionado com salvação? E a salvação não é uma vez salvo, sempre salvo. Não, você precisa desenvolver. Nós aprendemos, acho que em 2018, o ano inteiro aqui, que a primeira é a justificação, as obras do Espírito em nós. Depois a regeneração. O regenerado promove vida na vida de outras pessoas. Não matarás. E aí vai muito mais além do que você imagina. Se você julgar ou falar mal do seu irmão, você já é um assassino. Se você andar com pessoas desse tipo, você também está como um assassino. Olha aí, vai além. Então, quem odeia o seu irmão, não perdoa, também é assassino. Regenerado promove vida. E aí depois de regeneração pela palavra de Deus, santificação. Olha aí, tudo está na salvação. É um pacote chamado salvação, justificação, regeneração, santificação e a glorificação. Propositalmente o Espírito Santo de Deus está falando conosco de glorificação todo ano 2020, porque milagres nessa ordem, salvação, né, dessa ordem que nós acabamos de citar, as obras do Espírito, vai experimentar milagres. Se tentar o caminho inverso, não consegue alcançar nada. Só se engana a si mesmo. Então, está relacionado com salvação. Precisa perdoar agora. Não é amanhã. Amanhã eu perdoo, amanhã eu dou um jeito, eu vou lá. Precisa perdoar agora. É a Jesus que está afirmando aqui, né? Jesus que está afirmando. Não é os discípulos, não é Paulo, não é Pedro, é Jesus que está falando aqui. Ele está falando de novo, mais uma vez aqui, nesse dia 2 de julho de 2020, que você precisa de fé para perdoar. Fé para clamar, perdoando, né? E aí tem 5 ensinamentos rapidinho aqui que eu queria passar sobre esta fé. O primeiro está no verso 3, que diz que esta fé que nós estamos falando, esta fé que salva, produz a capacidade para obedecer, porque leva o crente a confiar em Deus. Capacidade para obedecer, porque leva o crente a confiar em Deus. Você já viu muita gente desobediente?
Não tem fé porque não confia em Deus. E para confiar precisa conhecer. Eu não conheço, não sei quem é Jesus, porque eu preciso conhecer Jesus, porque eu preciso, sabe? Tem que conhecer. E aí, conhecendo, nós vamos agradar. Você nunca vai agradar uma pessoa sem conhecer ela. E Deus é a mesma coisa. Ele está aqui, o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Ele te ama. Então, o primeiro ensinamento, a fé produz isso, a capacidade para obedecer. A capacidade de obedecer. Como Deus falou para Josué 3 vezes ali. Moisés morreu, agora eu vou te capacitar, mas você precisa obedecer. O livro dessa lei, não cesse de falar. A fé que produz isso. Nós vamos fé e obedecer também, porque leva-nos como crente a confiar em Deus. Na soberania, está no verso 3 aí, né? Tomem cuidado, se o teu irmão pecar, repreende-o, e se ele arrepender-se, perdoe-lhe. Olha aí, Jesus está mandando, tem que obedecer, né? Então na soberania, no amor, tudo que Deus faz é melhor para a minha vida. Nós temos que pensar dessa maneira, tudo que Deus faz é melhor para a minha vida, para a sua vida, tudo, né? Porque Deus me ama. Diga, Deus me ama. Deus me ama. O amor dele é incondicional, tudo que ele faz é melhor para você. Tudo que ele escreveu aqui é melhor para você. Eu já falei várias vezes, a palavra de Deus não tem só promessa. Embora tenha muitas promessas, tem avisos, tem leis, tem mandamentos. Avisos para não fazer igual. E aí, a gente precisa obedecer. Não é um ato racional obedecer. Tem muita gente que fala, eu vou pensar, depois eu obedeço. Vou pensar nisso aí, vou embora para casa, vou mastigar. Não é um ato racional, né? Se a gente falar de Abraão, quando levou Isaac, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e sacrifica-o para mim no monte, no lugar que eu vou te mostrar. Não tinha como pensar. Ele pegou o filho, pegou lá o cutelo, né, aqui, ó, e levou o filho para o monte. E aí ele colocou até um nome no monte lá, Monte Moriá, que significa o Senhor proverá. No meio do caminho, Isaac falou para ele, pai, o fogo, a lenha, está aqui, mas cadê o cordeiro do holocausto? Abraão não falou, é você. Abraão falou, meu filho, o Senhor proverá para si o cordeiro. Então não é um ato racional obedecer. É obedecer e pronto. É fé para obedecer. A fé que produz isso. Então comece a ver se você não está obedecendo alguma coisa, é que a fé está fraca na sua alma, na sua vida. A fé que salva. Porque às vezes você achou que tinha fé até hoje, mas era uma falácia de fé. Ah, que eu tenho fé que o Senhor vai me dar aquele carro, aquela casa, mas a fé é para perdoar. Não é. Podemos inverter. É a fé para a salvação primeiro. O maior milagre é a salvação. A sua salvação é a salvação daqueles que estão no seu convívio. Então te leva a obedecer, né? Sem entender. Você precisa, né, crer. Você precisa agradar, entender. Você não precisa entender para obedecer. Tem muita gente querendo entender. Você também não precisa sentir para obedecer. Já viu aquela pessoa? Não estou sentindo que eu tenho que obedecer. Você não precisa sentir. Você precisa crer. É a fé, né? Você não precisa sentir. Sentir faz parte da carne. Nós somos carne, lembra? Nós somos de carne e osso. A carne está ainda em nós. E sentir faz parte da carne. O domínio da carne tem que ser de Jesus Cristo. Amém? O domínio da sua carne e do seu corpo tem que ser de Jesus Cristo. Amém? Então entrega para Ele e não pega mais dele. Não preciso sentir para obedecer, eu não preciso raciocinar para obedecer, eu preciso crer, né? Eu não preciso entender. Abraão não precisou se entender. Então, o primeiro ensinamento, a fé produz essa capacidade de obedecer, porque leva o crente a confiar em Deus. Segundo ensinamento está, nós lemos aí do verso 5 ao verso 10, que diz esse ensinamento: a fé produz a consciência de servo. Se você prestou atenção, nós lemos sobre um servo. Ele falou, qual de vocês tem um servo? Trabalhou o dia todo. Quando ele chegou em casa, vocês falam para ele, olha,
Sente agora para comer. Pelo contrário, vocês vão falar para ele, ó, vai fazer a janta. Depois, quando todo mundo tiver jantado, aí você janta. Vocês vão fazer isso. E Jesus está falando de servo aqui, né? Então a fé produz essa consciência. E aí depois ele fala, quanto mais vocês tiverem feito tudo que foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis. Porque só fazemos o que foi ordenado. E o Senhor já deixou ordenado aqui, mas tem muita gente querendo sentir para obedecer. A palavra que está, né? Tem muita gente querendo entender, mas esse segundo ensinamento nos leva que nós somos servos. A fé produz uma consciência de servo. Sabe o que significa servo? Escravo. Escravo. Um miserável no coração de Deus. O Bartimeu, que nós falamos domingo, tinha isso no coração. Por isso que ele recebeu o milagre. Porque tinha muito cego gritando. Jesus estava passando, tinha muito paralítico gritando, tinha muito surdo gritando. Mas de repente Jesus parou. Porque alguém tinha na sua alma essa atitude, essa consciência de servo. O que acontece até o verso 6 aqui está ligado diretamente do 7 ao 10. Quem é servo tem fé. E aí perdoa, né? Clama, fé e clamor. E aí é muito fácil. Quem não é servo não tem fé. Quem é servo tem fé. Quem não é servo não tem fé, né? Não obedece. O servo simplesmente obedece. Jesus está falando aqui. Jesus vai ao extremo. Escravo que trabalha o dia todo, né? Ele fala, aquele servo, aquele escravo que trabalha o dia todo, cansado, ele coloca a roupa, né, pesada e continua servindo à noite. Trabalhou o dia todo, aí ele coloca aquela roupa de novo pesada e aí chega, continua servindo à noite. O seu Senhor, né, está comendo com a família. Ele fala aí, então está ligado os versículos. O servo é o último que vai comer. Ele diz aí, né? E 174 vezes no Novo Testamento fala que nós somos servos. 174, servos de Cristo. Servos de Cristo. 14 vezes chama de amigo. 8 vezes herdeiros de Cristo. Então, 174 é mais, não é? Então, você é servo. Fala para o seu irmão, você é servo, você é servo. O apóstolo, Paulo também fala disso, né? Então 174, só no Novo Testamento. Então o contrário do perdão, o que é contrário de perdão, irmãos? O que é o oposto? O que é o inverso? Vingança. Vingança. O oposto do perdão é vingança, o contrário. E como eu disse, aquele que é vingativo, ele é um assassino espiritual. Mesmo que ele não matou com a faca ou com tiro, ele é vingativo, ele não perdoa, então ele mata. Então, o oposto do perdão é vingança. E hoje está cheio porque não querem servir. E o maior exemplo é Jesus Cristo, amém? O maior exemplo é Cristo. Filipenses 2,8. Não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo. O maior exemplo é Jesus Cristo. Ele é o servo que faz tudo, né? O que tinha que fazer. Paulo escreve e diz, ele tinha o mesmo sentimento. Ele tenha o mesmo sentimento em vocês que houve em Jesus Cristo, que assumiu a forma de servo, que obedeceu até a morte, morte de cruz. Então esse segundo ensinamento, que a fé produz a consciência de servo. Então tem que ter fé para tudo. Vamos clamar sendo servo, amém? Você pode dizer glória a Deus? Terceiro ensinamento, a fé potencializa a vontade. A fé potencializa a vontade. Não adianta ter uma sem ter a outra. A fé, né? Vocês tiveram vontade para vir à igreja, para clamar, para aceitar a Cristo. Então, a fé vai potencializar a vontade. Por isso que cada vez mais vocês estão, né,
mergulhando na presença do Senhor, nos rios de Deus, na casa de Deus, no Espírito Santo, porque a fé potencializa a vontade. É a fé que potencializa, para vocês não pararem, não se acomodarem, é a fé. Nós precisamos cada dia mais dessa fé. Por isso que os discípulos falam: Senhor, aumenta a nossa fé, né? A fé. Romanos 7,15, Paulo fala: o que eu quero fazer eu não consigo, né? Então tem que usar a força de vontade. Não adianta ter fé sem força de vontade. Tem que usar a força de vontade, não adianta, né? Tem pessoas que têm vontade de parar de beber, mas não tem fé. Outros, já viu? A pessoa tem vontade de parar de fumar, mas não tem fé. Tem vontade de parar de desobedecer, mas aí não tem fé, não consegue, né? Não tem vontade. Não adianta. A fé potencializa a vontade humana. Então esse é o terceiro ensinamento, potencializa. Deus já colocou a fé em nós, né? Em você. Agora pegue a vontade e comece a usar, né? Para obedecer. Então, portanto, a fé potencializa a vontade. Quarto ensinamento, verso 5 aí, ó. Vamos ler de novo. Os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Então, o quarto ensinamento, a fé tem tamanho. Qual o tamanho da sua fé? A fé tem tamanho, pode crescer. Tem uns que nem tem. Aumenta a nossa fé. Eles pediram uma coisa que não era um passe de mágica. Jesus ia lá e falava: ó, aumentei, agora. Não, eles pediram uma coisa que era uma construção. O milagre da fé. É esse que nós estamos falando essa semana. E o clamor depois, né? Mas, e tudo que nós fizermos como clamor, mas fé. Eles pediram construção. Quem já construiu sabe que dá trabalho. E quando é espiritual, mesma coisa. Milagres espirituais, né? Que nós estamos falando. Fé é um milagre espiritual que vai ser materializado se nós, né, também clamarmos, fizermos. Então o fato aqui é que eles não tinham fé para obedecer o que o Senhor estava mandando, perdoar. Então como que nós medimos a nossa fé? Eu falei: irmãos, a fé tem tamanho. Qual o tamanho da sua fé? Como a gente vai medir? Como você mede a sua fé? Quando obedecemos a Deus, se por tranquilidade e leveza. Quando você obedece pesado, vou fazer isso, mas porque o pastor falou, o líder falou, pesado, sua fé talvez nem seja fé. Então tem que ser fazer por leveza, por voluntariedade, né? Por tranquilidade, fazer tranquilo, leve. Então a fé tem tamanho. A fé e a obediência caminham juntas. E o último ensinamento, a fé produz palavras incríveis. A fé produz palavras incríveis. E é o verso 6. Palavras inacreditáveis. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque e plante-se ao mar, e ela obedecerá. Palavra incrível. Esse é só um exemplo de uma palavra incrível, que se você tiver fé, você vai falar. A fé produz uma palavra incrível, né? Palavras inacreditáveis em nossa boca. Mateus fala desse mesmo texto, ele fala de montanha. Lucas fala de amoreira. Mateus fala: vocês poderão dizer a essa montanha, a este monte: sai daqui e precipita-se no mar. O Lucas fala: amoreira, sai daqui e se plante no mar. Não vai falar coisas absurdas por causa da fé. Isso na tua família. Quando muitos estão dizendo: aquele ali não tem jeito, você vai dizer: tem jeito sim, porque eu creio, estou orando, o Senhor vai libertar, o Senhor vai curar, o Senhor vai salvar, né? Isso na tua casa, no teu trabalho. Você vai dizer: tem jeito sim, que aqui está um servo de Deus, aqui está alguém que obedece ao Senhor, a palavra em sua suma, né? Seja em qualquer lugar e na sua espiritualidade, você vai falar coisas inacreditáveis, né?
ele fala, vocês vão falar com a planta, a moreira. Jesus, o Mateus fala, vocês vão falar com a montanha. Coisas incríveis, né? 2 Coríntios 4,13 diz assim, o apóstolo Paulo fala, né? Eu criei, por isso falei. Tem gente falando, mas não crê. Então não adianta, não acontece, porque ele não tem essa fé. Paulo, eu criei, por isso falei. Crê, fala, obedece, e aí acontece. É nessa ordem. Crê, esta fé que salva, né? Fala, obedece, e acontece. Tem gente que fala sem crer. Coloca o nome de Deus em vão ainda, né? Foi Deus que mandou falar, mas ele não crê. Então, não acontece nada, né? E ele diz mais, né? Com essa fé, nós também falamos. O apóstolo Paulo, criei, por isso falei. E com esta fé, nós também falamos. Não abra a boca para falar se você não crê. Não abra a boca para falar se você não crê, você não tem fé, né? E se encha primeiro de fé. Creia para depois falar, para depois clamar, para depois fazer, né? Fale crendo, profetize, mas creia antes. Você é um profeta do Senhor, profetize, mas primeiro creia na sua alma, no teu coração, né? Profetize e creia, e a mesma fé salva. Ela leva a ter uma vida autêntica. A mesma fé que salva leva a ter uma vida autêntica diante de Deus, né? Então, é essa ordem. Dispõe a obedecer, servo para servir e continua perdoando. 1, 2, perdoa a primeira vez, seu irmão se arrependeu de novo, pecou, se arrependeu, segunda vez, pecou contra você. Pode ser seu irmão, o que eu digo é no seu convívio, pode ser na família, pode ser na casa, pode ser no trabalho, pode ser na igreja, pode ser na escola. Terceira vez, quarta, no mesmo dia, quinta vez, sexta, sétima. Chega por aí, eu já cumpri ali o que está escrito, chegou. Não, uma hora que está treinando cada dia mais, né? Está treinando você a perdoar. Não vai parar por aí. Está falando de treinamento. Está falando de fé para clamar, perdoando os irmãos. Amém? Então fique com essa palavra, se coloque em pé com esse mistério de louvor, nós vamos orar. Que você tenha essa fé. Quem não tem essa fé, comece a pedir agora. Nós vamos cantar um louvor aqui, mas vamos orar primeiro. Coloca a mão no teu coração. Deus, eis aí a tua igreja, Senhor, a tua noiva, Pai, que agora precisa, Senhor, cumprir os teus ensinamentos. Pai, aleluia, o Senhor é bem-vindo neste lugar, o Espírito Santo de Deus está aqui. A fé, Senhor, para produzir milagres, mas a fé agora, Senhor, em nosso meio, em nossa vida, em nossa alma, também é um milagre, Senhor. Deus tremendo, essa operosidade da fé, Senhor, a fé e o clamor, Senhor, no mundo onde dizem para não crer mais, para não, aleluia, oh Deus, que eles tenham que, Senhor, para não obedecer mais, para não fazer mais, mas precisam de fé, Senhor. Nós oramos pela igreja, nós oramos, Pai, que a fé, Senhor, de cada um mesmo venha aumentar, Senhor, e aquele que não tem fé agora tem esta fé, Senhor, aleluia, Senhor, que vai perdoar, que vai pedir perdão, a fé que produz a capacidade para obedecer, Senhor, que leva a confiar em Deus. Senhor, nós confiamos no Senhor, e aqui estão aqueles, ó Pai, estão orando, Senhor, como os discípulos. Senhor, aumenta-nos a fé para perdoar, Senhor, aumenta-nos a fé para clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, para clamar, Senhor, lá em casa, como aquela mulher estava com a filha endemoniada, como aquela mulher do fluxo de sangue, no seu coração, esta fé para confiar, a fé que produz a consciência de servo, Senhor, de escravo, Senhor, aleluia, que faz aquilo, Senhor, que foi ordenado, Senhor, ó Deus, que nós possamos fazer como aquela mulher do vaso de alabastro, fazer algo a mais, Senhor, como um servo, Senhor, e esta fé potencialize a nossa vontade, a fé, Senhor, que venha crescer. Nós medimos a nossa fé, Senhor, quanto obedecemos a Deus com tranquilidade e leveza, oh Espírito
Espírito Santo de Deus, aleluia, que a nossa fé possa crescer. A nossa fé está no Teu nome. Nós cremos, por isso vamos falar. Nós cremos, por isso vamos profetizar. Que se abram os céus na vida deste irmão, dessa irmã. Que se abram os céus lá na sua casa. Que se abram os céus, Senhor, naquele hospital. Que se abram os céus, Senhor, na prisão. Que se abram os céus, ó Pai, aleluia, nesta vida. Que ele possa crer, por isso falar. Que ele possa obedecer essa consciência de servo, Senhor. E não para de servir do dia todo. Mas quando chega a noite, está lá servindo. Coloca a roupa pesada e diz: Senhor, aleluia. Oh Espírito Santo, se abram os céus. Se abram os céus, clame a Ele, igreja. O reino de Deus para dentro de você, justiça, paz, aleluia, alegria no Espírito Santo e leveza, aleluia, aleluia. Estou de pé na presença de Deus, Tua glória está aqui, Teu amor liberta. Deixa o Senhor te libertar nesta noite. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, aleluia. Você possa pedir com fé. Sopra em nós, Espírito, te queremos. Você quer Deus? Diga: sopra, sopra, sopra em nós. Sopra em nós, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo. Te queremos, Deus. Aleluia, glória a Deus. Que se abram os céus, o Teu reino, se abram os céus na sua vida, gerando fé ao teu coração. A nossa fé, tem essa fé que salva, essa fé de servo, essa fé que potencializa a vontade, essa fé, aleluia, que tem tamanho, essa fé, aleluia, que você possa crer, que você possa confiar, aleluia. Nosso Deus, que se abram os céus, fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se aleluia, Teu reino venha mover. Tenha fé nele, perdoe, tenha fé para perdoar, fé para clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Deus. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia! Clame a Ele, chame a atenção do Senhor com esta fé. Aleluia! Chama a atenção dEle com a sua fé. Grite, clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Aumenta-nos a fé. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. A nossa fé está em Ti, Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda bem forte. Aleluia. Santo, 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 santo Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja, engrandecido seja o nome de Jesus. Então fique com essa palavra, que opere esta fé na tua vida, como nós cantamos aqui: a nossa fé e esperança
está em Deus, no grande Deus. Amém? Esse grande Deus está aqui. Nós vamos também dizimar, ofertar. Você que fez está fazendo, né? Hoje essa oferta, veio trazer o dízimo à casa do Senhor. Os irmãos vão passar a salva. Amém? Eu vou ler um texto, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 3. Nós medimos a nossa fé quando fazemos também a nossa contribuição, como nós dissemos lá, né? Para tudo, mas para isso também, leve, né? Tranquilo, sem peso. Como está a sua fé? 2 Coríntios, Paulo escreve no capítulo 8 vários princípios de contribuição, e no verso 3 ele fala aqui também de uma expressão referida, né, faz essa referenda ao valor da promessa dessas leis espirituais definidas por Deus, e ele fala de dar, né? 2 Coríntios capítulo 8, só o versículo 3, nós já vamos ofertar, dizimar, diz assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Amém? Então, mais um princípio da nossa contribuição, que precisa ser de um sacrifício, um esforço, iniciativa própria. Ninguém vai fazer nada, ainda mais quando se relacionado ao dinheiro, se não tiver esforço, se não tiver fé, né? Então tem que doer. Ele diz aqui que ele deu testemunho disso, deram tudo que podiam e além mais, né? Tem que doer. Imagina como custou, que doeu para eles aqui neste texto. Mas eles fizeram leve, né? E tem duas características aqui nesta oferta deles, né? A primeira é que é uma oferta expressiva, né? Dói em quem dá, mas alivia quem recebe. Nós falamos de missões, né, há 2 semanas atrás, estamos falando ainda. Nós temos missionários da nossa região que foram enviados no ano passado, um para Portugal, que é o missionário pastor Albert, e um para o Vale de Jequitinhonha, que é o missionário Toninho. Então, imagine, ele diz: eu dou testemunho que eles deram tudo que podiam e além. Então, a primeira característica dessa oferta, né, de sacrifício, de esforço, ele fala que alivia quem recebe, mas dói em quem dá. Segunda característica, ela referenda o valor da promessa, sabendo que existem leis espirituais que foram definidas por Deus em sua palavra, e Deus tem promessa para quem faz isso. Amém? Deus tem promessa para quem faz isso. Nós consagramos a nossa vida na campanha do clamor, a nossa vida financeira, e um dos dias, né, foi desse livreto. Acho que todos pegaram. Quem não pegou, acho que tem aí na porta, né? Foi o milagre financeiro. Então, seja a oferta para missões, que nós fazemos naquele envelope branco, seja o dízimo que nós trazemos à igreja, seja a oferta do transporte. Não tem cofrinho aqui mais, né? Mas tem um ônibus aqui. Não vai ser esse ônibus, né? Vai ser uma van. E nós vamos fazer. Os irmãos que são membros da igreja, nós trazemos nosso dízimo, a nossa oferta aqui. Os irmãos que nos assistem pela internet, nós temos o número da conta da igreja aí passando no vídeo, né? Você pode fazer a sua oferta também e enviar o comprovante nesse WhatsApp que está aí, né, na tela. Os irmãos que estão nos assistindo aí têm a oportunidade de ofertar também em alguns desses projetos da igreja, seja missões, seja dízimo, oferta, mas manda o comprovante nesse WhatsApp que está aí. Mas nós que viemos, trazemos, né, uma oferta ao Senhor, como nós falamos, mais voluntário, leve, tranquilos. Amém? E o Senhor, Ele não quer barganha, o Senhor não quer nada disso, mas o Senhor quer um coração voluntário, fé, depois contribui, não é o contrário.
Então, que nós possamos ter essa fé e começamos a olhar o que acabamos de ser ministrados pelo Senhor nesta casa de oração. Amém? Então, vamos fazer, você que está aqui, se coloque em pé, os irmãos que estão em casa, se vão fazê-lo, deposite, mas envie o comprovante aí para nós, e nós já vamos estar encerrando o culto daqui a pouco, mas levante para cima a sua oferta, o seu dízimo ou projeto, mas vamos fazer com esta fé no nosso coração. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Fazemos, ó Pai, com fé esta oferta, esse dízimo, mas não é o dinheiro pelo dinheiro, ou oferta pela oferta, o dízimo pelo dízimo, mas está ligado direto a uma pessoa que coloca uma parte da sua vida dentro deste envelope, seja dízimo, seja oferta. Senhor, nós oramos pelos dizimistas que mantêm essa casa de oração, que mantém, Senhor, o ministério eclesiástico, que mantém, Senhor, a tua igreja, que mantém os missionários no campo, que mantém, Senhor, Deus, esta obra que vai avante, como o Senhor diz em 1 Coríntios 15, 58, através do Espírito Santo, usando a vida do apóstolo. Portanto, amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Está aí este irmão, esta irmã com a sua oferta voluntária levantada, com seu dízimo, também, Senhor, cumprindo Malaquias, cumprindo a tua palavra, e agora queremos fazer com alegria, Senhor, não por peso, mas que possa, Senhor, aliviar, socorrer aqueles que vão receber também, e assim fazemos com fé, em nome de Jesus, consagrando na tua casa. Amém? Os irmãos vão passar com a salva, o ministério vai estar louvando. Faça com fé a sua oferta, com alegria. Amém? Glória a Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Levante suas mãos e diga que os céus fechados, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus, eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Aleluia. Fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Oh, 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 oh. Aleluia. Glória a Deus. Oh. Louve ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém. Os irmãos podem sentar, nós já vamos estar encerrando. Nós temos os visitantes aqui de primeira vez. Dá um sinal com a sua mão, Antônia e sua filha Iris, está ali. Como nós vamos saudar a amada irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre. Traga mais gente. Amém? Deus abençoe, Antônio, sua filha. Vocês fiquem à vontade, é a casa do Pai. Os irmãos não saem sem abraçar o Luan, hoje é aniversário dele. Amém? O irmão Ulisses também fez aniversário essa semana.
né? O abraço não pode, né? Não está podendo abraçar, né? Olha como a gente esquece, né? Mas, né? Parabéns, Deus abençoe. Até fizeram aniversário num tempo difícil, né? Mas graças a Deus pela vida deles. Continue orando, o abraço seja espiritual, que Jesus abrace. O Luan está fazendo hoje, o Maurício fez dia 30, né? Então Deus abençoe vocês, amém? Não precisa abraçar, mas vai lá, leva um presentinho, alguma coisa, né? Um bolinho de chuva, alguma coisa que o Senhor colocar no teu coração. Nós damos os avisos finais aqui, lembrando aos irmãos que nossos cultos voltaram presenciais, né? Domingo, nós temos 2 cultos para não lotarmos aqui o local, de manhã às 10 horas e à noite às 19 horas. Então, você pode vir em qualquer um desses, né? Os irmãos que já estão vindo de manhã, venham. À noite, ainda cabe alguém, cabe aos irmãos, então tragam. Vamos fazer aí, não vamos parar de louvar. Lembrando que sábado, 2 horas, nós temos a aula de violão, de guitarra, de contrabaixo. E nós estamos montando uma nova turma, então se alguém quiser ingressar, dá tempo, nós vamos avisar aí para iniciar. Sábado, 2 horas, e às 15 horas, o ensaio da Dobrac dos juniores, né? Então nós já estamos voltando aí. Segunda-feira às 19h30 a nossa ETL. Tem mais um recado. Nós vamos iniciar uma campanha de oração, né? E está aparecendo na tela aí essa campanha, dia 13 a 19 de julho, da 0 horas, né? Até 1 hora da manhã. E todo mundo assustou que vai ser aqui na igreja. Não vai ser aqui na igreja, vai ser pelo Facebook, na sua casa. Se você, né, for fazer essa campanha, esteja ali com seu celular, computador, televisão, internet. Esse horário, não precisa vir para a igreja nesse horário, você vai poder fazer essa campanha na sua casa. E esse tema, colocando a casa em ordem. Está aí o texto, acompanhe pelo Facebook. Nós abrimos um canal no YouTube da nossa igreja, que você possa se inscrever e divulgar para a gente chegar numa numeração aí boa. Eu mandei para alguns irmãos, e alguns já estão fazendo, para a glória de Deus. Acho que tem quase 200 lá já, mas a gente pode ir até mais pessoas aí. Então a campanha você possa fazer, e tem o SOS Oração, que está na tela. Nós temos agora também, nós vamos falar na campanha, mas estamos falando no culto. Se você tem um pedido de oração na sua casa, mande, né, através desse WhatsApp que está aí aparecendo no vídeo, né, o seu pedido, a sua causa, impossível. Nós vamos orar, nós vamos clamar, não só na campanha, nós já vamos colocar, toda segunda-feira tem de manhã oração, intercessão, e já estarão esses pedidos também. Então, você que está em casa, coloque o pedido aí. Você que veio para a igreja, coloque no caderno de oração. Amém? Nós vamos encerrar, se coloque em pé. Que você tenha essa fé de servo mesmo, que nós falamos aqui, né? Jesus falou que depois de ter feito tudo o que é para obedecer, né, que você tenha isso no seu coração, que só fez o que o Senhor te ordenou. Mas como aquela mulher do vaso de alabastro, né? Faça algo mais. Se você está fazendo, tenha a fé primeiro, depois faça, né? Porque a fé sem obras é morta, mas a fé vem primeiro, e essa fé é para perdoar, para clamar. Vamos encerrar. Senhor, te agradecemos. Te louvamos por essa palavra, por este culto de intimidade com Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa cada irmão, cada irmã. Que possamos continuar, Senhor, declarando que esta fé está no nosso coração, que nos traz essa consciência de servo, que potencializa a nossa vontade, Senhor. Que possamos estar mesmo tendo essa operosidade em nossa vida, Senhor, da fé em nosso coração, do clamor. E assim, Senhor, com toda humildade, com toda súplica, ação de graça. Abençoa os irmãos que estão longe pela internet, viram, Senhor, e prestaram culto ao Senhor, ouviram a palavra. Abençoa eles
deles, de perto, de longe, e aqui os que vieram congregar já estão, Senhor, orando uns pelos outros, buscando por aqueles que ainda não podem vir, mas que, Senhor, nós oramos para que, Senhor, este mal continue caindo por terra. Levanta mesmo, abençoa, Senhor, os irmãos, Senhor, que já estão testando as vacinas para este vírus, que caia por terra em nome de Jesus, e a igreja possa voltar ainda mais, Senhor, oh Deus, como também já tem voltado na oração, Senhor, na prática da palavra, e assim, Senhor, evangelizando também, oh Pai, cada dia, e fazendo as missões, cumprindo a tua missão. Assim nós oramos, agradecemos, leva-nos em paz, que nós possamos estar juntos aí nos próximos cultos que virão, para a glória do teu nome, Senhor, com toda reverência, te adorando, te glorificando. Estenda a sua mão assim, que o grande e eterno amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam: se Deus é por nós, e agindo Deus, amém. Balança a sua mão e diga: a paz do Senhor, amém. Deus abençoe os irmãos.